Oi, oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom, nós estamos aqui mais um domingo para a gente continuar aprendendo sobre essa série Fruto do Espírito. Você tem aprendido bastante? Eu tenho aprendido muito e crescido bastante, conhecendo cada característica desse fruto, né? Cada aspecto do fruto do Espírito. Estou muito feliz porque você tem aprendido e tem crescido no conhecimento da palavra de Deus. Então, olha só, a gente sempre começa com essa árvore, né? Essa árvore nos faz lembrar de que nós conhecemos um fruto pela árvore dele, não é verdade? Então, uma macieira vai sempre dar maçãs, né? A mexeriqueira, como é a foto dessa árvore aí, essa imagem sempre vai dar mexeriqueiras. A gente não pode querer de uma mexeriqueira ter outra fruta, né? Então, nós também como cristãos temos que nos lembrar sempre disso, que nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos, né? Por aquilo que a gente produz. E nessa série nós temos aprendido que o Espírito Santo quer produzir em nós todas essas características que a gente tem aprendido sobre ele, não é verdade? Então, hoje vamos nos lembrar de quais características que a gente já aprendeu? E para isso nós vamos ver o nosso versículo. Vamos lá? Olha só, falem comigo aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Todas as aulas a gente tem aprendido esse versículo, né? Você já memorizou ele aí? Isso, cada característica dessa que está com o nome já da cor diferente é uma aula, é um aspecto do fruto que a gente já aprendeu, ou vai aprender no dia, né? Então, o aspecto de hoje é fidelidade. Muito bem, nós vamos aprender hoje sobre a fidelidade. E aí, vamos lá na nossa tangerina para a gente lembrar um pouquinho sobre quais os aspectos que a gente já aprendeu e vamos lembrar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles foi amor. Muito bem, nós aprendemos sobre o amor. Depois veio a alegria, esse aspecto tão importante, né? Depois da alegria, paz, depois paciência, que a gente também aprendeu que pode ser chamada de longanimidade, não é verdade? A gente aprendeu isso. Depois a amabilidade, que também a gente aprendeu que pode ter um outro nome, né? Benignidade. Muito bem. Bondade. E hoje vamos aprender sobre a fidelidade. E aí, você já pensou, parou para pensar nessa palavra, fidelidade? Você sabe o que é ser fiel? Nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender sobre essa característica tão importante e que Deus quer que o Espírito Santo produza essa característica em nós, de sermos fiéis. Vamos entender o que é isso? O que isso significa? Fidelidade? Para isso, nós vamos conhecer 3 amigos. Vamos conhecê-los? Olha só, vamos conhecer hoje o César, o Douglas e o Zeca. Este daqui, ó, é o César. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o César, esse é o Douglas e esse aqui é o Zeca. Eles eram melhores amigos. Gostavam sempre de estar juntos, fazendo tudo juntos. E eles sempre se encontravam aos sábados no clube bíblico. E aí, gente, um dia eles chegaram lá no clube bíblico, no sábado à tarde, na casa da Dona Maria, que era sempre lá que aconteciam os clubes bíblicos. E aí o Douglas e o Zeca já estavam. Quando o César chegou, ele não entrou fazendo barulho, entrou bem caladinho para não atrapalhar, porque as crianças já estavam cantando bem animadas ali. E ele chegou caladinho, mas o César estava preocupado esse dia, porque ele tinha ouvido uma conversa da mãe e do pai dele, falando sobre o pastor Aldo. E o pastor Aldo era um pastor que eles gostavam muito. Ele era divertido, ele gostava de estar com as crianças, as palavras dele para as crianças eram sempre muito boas e os meninos, as meninas, todos gostavam do pastor Aldo. Mas o César chamou, enquanto estava tendo ali os cânticos, o louvor, o César chamou o Douglas e o Zeca no cantinho e falou: venham aqui, quero contar uma coisa para vocês. Vocês ouviram falar sobre o pastor Aldo? Vocês ouviram dizer o que vai acontecer com ele? Para onde ele vai?
Aí o Zeca e o Douglas não estavam entendendo o que o César estava falando. E aí ele disse, o Douglas disse, não, o que aconteceu com ele? Aí o César falou, olha, eu ouvi minha mãe e meu pai conversando e eles disseram que o pastor Aldo vai se mudar. Ele vai para um outro país, vai para o Timor-Leste. Aí os meninos ficaram assim. O Zeca falou o quê? Eu nem sei onde é esse lugar, é longe daqui? E aí o César foi falar, parece que é bem longe. Então o Zeca perguntou, mas ele vai morar lá para sempre? Por que ele vai embora? Aí o César disse, olha, eu ouvi algo como se Deus tivesse chamado ele para ir para esse lugar, para o Timor-Leste. Aí o Douglas ficou assim pensando e o Douglas disse, mas por quê? Para que ele vai para lá? Aí o César falou, olha, eu sei só o que eu ouvi. Aí o Douglas disse, era bom demais para ser verdade. É o melhor pastor, é o que a gente mais gosta e agora ele tem que ir embora? Ah, não, era bom demais para ser verdade, viu? E o Douglas ficou meio chateado. Aí o César começou a se lembrar, sabe? De quando, num ano antes, o pastor Aldo tinha ajudado muito ele. Os pais do César estavam querendo se separar, estavam brigando muito. E o César conheceu o pastor Aldo num dia na rua. A igreja do pastor Aldo estava fazendo um trabalho, um evangelismo na rua e o César viu o pastor Aldo falar. Ele quis ir lá falar com ele. E aí o César conversou um pouquinho e o pastor Aldo convidou o César para o clube bíblico. A partir desse dia, o César não perdia nenhum culto bíblico das crianças no sábado. E aí todos os dias, todos os sábados, o César ia. A família do César começou a conhecer Jesus por causa do César. E naquela época, o pastor Aldo conversou com os pais do César e foi aconselhando e foi ajudando até que eles resolveram não se separar. E ainda mais conheceram Jesus e todos os domingos começaram a ir à igreja para aprender da Bíblia, para aprender sobre a palavra de Deus e crescer, não é? E assim o César todos os dias, desde um ano antes que ele tinha conhecido Jesus, tinha conhecido o pastor Aldo, ele ia para os clubes bíblicos à tarde na casa da Dona Maria. E eles sempre aguardavam ansiosamente as palavras do pastor Aldo. E aí, crianças, naquele sábado, as crianças estavam todas agitadas porque elas sabiam que aquele clube estava diferente. Aquele dia estava bem diferente mesmo. E aí, o César, junto com os amigos, né, ficaram tristes em saber que o pastor Aldo ia embora. O César se lembrou de tudo aquilo e de tanto que o pastor Aldo tinha ajudado ele. Mas ele queria aguardar para ver o que seria realmente, né? E aí, até que o Douglas falou assim, muito bem, eu já sei o que eu vou fazer. Já que ele vai embora, eu também não vou vir mais nos clubes bíblicos, já que ele vai embora. Olha só o Douglas, cruzou os braços e disse, já que o pastor Aldo não vem mais, eu também não venho. E aí, gente, será que ia ser uma boa para o Douglas? O César não gostou quando ele ouviu aquilo, porque o César tinha convidado o Zeca e o Douglas, que eram os melhores amigos dele, para participarem do clube bíblico. Eles ainda não conheciam Jesus e o César queria tanto que eles se entregassem o coração para Jesus e conhecessem Jesus realmente, mas eles ainda não tinham feito isso. E aí o César pensou, se os meus amigos pararem de vir para o clube bíblico, eles não vão se entregar para Jesus, eles não vão realmente conhecer esse Jesus tão maravilhoso que me ajudou, que está comigo, que caminha comigo e que me ajuda sempre. E aí, gente, o César não quis acreditar, mas ele falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos esperar, vamos entender direito, o pastor Aldo vai falar hoje, vamos ter calma, vamos esperar, ver como vai acontecer, o que vai acontecer hoje aqui no Clube Bíblico. Não vamos tomar nenhuma decisão antes da hora, vamos esperar, depois a gente decide o que a gente vai fazer. Aí, tudo bem, o Douglas concordou então. Naquele momento, o pastor Aldo entrou na sala, e aí os meninos já sabiam que quando ele entrava é porque ele já ia começar a conversar com eles e a palavra. E aí o pastor Aldo pediu, para que todos se sentassem, se acomodassem, que ele queria conversar com eles. Ele falou assim, olha, antes da nossa história de hoje, do nosso momento aqui começar, eu preciso falar uma coisa com vocês. E aí as crianças que ainda estavam conversando foram calando, até que a sala estava em completo silêncio. E o pastor Aldo começou a falar. E aí ele disse, olha,
Eu sei que muitos de vocês hoje devem estar se perguntando, né, o que está acontecendo, se é verdade mesmo, mas olha só, não sei nem por onde eu começo, mas eu tenho que contar uma coisa mesmo para vocês. E aí, ó, o César cutucou o Douglas, né, e os amigos e o Zeca para poder falar. Lá vem a notícia. E aí o pastor Aldo disse, ele falou assim, olha, crianças, eu fui chamado por Deus para ir para um outro país. É o Timor-Leste, é bem longe daqui, mas eu fui chamado por Deus para ir para esse lugar. E eu quero explicar para vocês um pouco por que eu tomei essa decisão. E aí, quem tiver pergunta para me fazer, pode perguntar e a gente vai conversar aqui um pouquinho antes da nossa lição de hoje. E aí, gente, um monte de criança queria fazer perguntas, né? Muitas estavam curiosas para saber por que o pastor Aldo precisava se mudar. Eles gostavam tanto dele e aí elas não estavam achando bom, não estavam convencidas, né, de que seria legal essa ida dele para lá. E aí ele começou a explicar. Ele falou assim, olha, quando eu era mais ou menos da idade de vocês, eu tinha de 8 para 9 anos, um dia eu fiz uma promessa para Deus. Deus estava cuidando de mim, cuidando da minha família e sendo tão bondoso para conosco. E eu aprendi sobre Deus, aprendi que Ele enviou Jesus, o Filho dele, para morrer por mim. E um dia, isso foi tão forte no meu coração que eu decidi entregar a minha vida plenamente para o Senhor. Eu decidi que tudo que eu for fazer, falar, pensar, tudo aquilo que eu decidir fazer vai ser para Deus, vai ser para louvor e glória do nome dele e vai ser para fazer o reino dele ficar mais conhecido aqui na terra, vai ser para as pessoas conhecerem o nome dele. E eu tomei essa decisão quando eu ainda era uma criança. E aí eu fiquei adulto, me casei, tenho filhos, como vocês sabem, e chegou o momento. Enquanto eu estava aqui, eu sempre procurei, né, enquanto eu estou aqui no Brasil, sempre procurei cumprir essa minha promessa, mas não é de agora, já tem um tempo, já tem uns anos, na verdade, que eu e a minha esposa, nós estamos orando, pedindo a Deus para nos orientar, para nos ajudar, e nós entendemos que essa oportunidade que apareceu para a gente ir para esse país, para o Timor-Leste, é uma resposta de Deus e é um desejo de Deus para a minha vida. E como eu fiz essa promessa ainda criança, e eu pedi para que Deus realmente me orientasse, me ajudasse, nós entendemos que é agora, é a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, e nós iremos morar no Timor-Leste. Crianças, era um burburinho só no meio das crianças, aquela conversinha, sabe? Ai meu Deus, todo mundo querendo falar. E aí o pastor Aldo falou, olha, quem tiver alguma pergunta pode levantar o dedo que eu vou responder. E aí um dos garotos, o Luiz, respondeu. E ele foi fazer uma pergunta. Ele falou assim, pastor, mas os seus filhos também vão? Como eles vão ficar sem estudar? Como é que vai ser isso? Aí o pastor Aldo falou, não, lá no Timor-Leste eles também vão estudar. Eles também vão ter uma escola, eles vão ter que fazer novos amigos, né? Também vão ter desafios para eles, mas nós estamos orando e Deus está cuidando de tudo, Ele vai nos ajudar. Na verdade, o pastor Aldo disse para eles que eles iam passar um tempo numa escola, estudando, se preparando numa escola de missionários para poder ir. E aí ele até falou, os meus filhos já estão estudando o inglês, que é uma língua também que eles falam lá, e já estão se preparando, eu e a minha esposa também, para que a gente possa ir e fazer o que Deus quer que a gente faça lá no Timor-Leste. Depois, uma outra criança perguntou para o pastor Aldo, pastor, mas e esse país? Fica muito longe daqui? Aonde fica mesmo o Timor-Leste? E aí, gente, o pastor Aldo tinha levado um mapa para explicar para as crianças aonde era esse país. E aí ele foi mostrar para eles, olha só. Ele disse para eles, ele falou, vamos ver aqui no mapa? E aí ele mostrou, explicando, né? Ele falou, olha, aqui em cima, onde mostra, né, essa parte grande, é a China. Essa aqui é a China. O Brasil tá longe daqui, tá bem longe da China. Mas o Timor-Leste ainda está, ó, abaixo da China. Olha só, onde tem esse círculo vermelho aqui que mostra, ó, uma pequena ilha, a ilha do Timor, fica esse país, o Timor-Leste. Fica nessa pequena ilha. Então, é para lá que eu estarei indo, e lá que eu irei ficar por algum tempo. Aí, alguma outra criança já queria perguntar, mas o senhor já sabe quanto tempo o senhor vai ficar lá? Ele falou assim, olha,
Nós vamos passar alguns meses, mas depois desse primeiro treinamento, dessa primeira ida para lá, nós podemos ficar até 3 anos. E aí, crianças, foi outro burburinho, aquela conversa. Meu Deus, 3 anos o pastor Aldo vai ficar lá. E as crianças não estavam nem acreditando. E aí, uma delas disse, pastor Aldo, mas o senhor vai ficar todo esse tempo lá? O senhor é obrigado a ficar lá esse tempo todo? E aí o pastor Aldo disse, não, eu não sou obrigado, eu estou indo por minha própria vontade, né? Deus tem colocado isso no meu coração. Lembra que eu falei para vocês, quando eu era ainda uma criança, eu quis que Jesus entrasse no meu coração e eu coloquei esse desejo muito forte de servi-lo em tudo que eu for fazer. E na verdade, agora eu estou sentindo que é o momento mesmo de cumprir isso que eu quis, né, fazer, assim, que eu quis entregar mesmo para Deus, e agora nós iremos. Mas, olha, crianças, o pastor Aldo disse, o tempo, Deus, eu não estou preocupado com o tempo, como as coisas vão acontecer, porque eu sei, eu tenho tanta certeza, porque Deus está cuidando de tudo. E eu não vejo a hora de estar lá para poder conhecer outras crianças também e abençoar a vida delas, né, e ser abençoado por Deus também. Gente, as crianças falavam o tempo todo, queriam perguntar bastante. E aí, de repente, o Douglas levantou a mão e falou que tinha uma pergunta. O pastor Aldo viu que o Douglas estava bem incomodado. E aí o Douglas falou assim, tudo bem, pastor, o senhor está dizendo que tem que ir, que o senhor vai. Mas e nós? Quem vai nos ensinar aqui no clube bíblico? E aí o Douglas estava bem chateado. O pastor Aldo disse, Douglas, fique tranquilo. Eu já pensei nisso também, porque vocês não vão ficar aqui sem alguém para orientar vocês, para ensinar vocês e ajudar para que vocês continuem crescendo na palavra, no conhecimento da palavra, no conhecimento de Jesus. Olha só, olhem lá para o fundo da sala. Aí o pastor Aldo pediu para Eliane, que era uma jovem que estava lá, pediu para ela ficar de pé. E aí ele falou, vocês estão vendo aquela moça? É a Eliane. A Eliane é filha da Dona Maria e é uma jovem muito abençoada na nossa igreja e agora ela vai ajudar vocês aqui. Todos os sábados ela estará aqui, pronta para poder ensinar vocês e ajudar vocês. Continuar ajudando vocês para vocês aprenderem sobre Deus, sobre Jesus e continuarem crescendo. E aí, gente, o Douglas foi até mal educado nessa hora. Sabe o que ele disse? Ele levantou, olhou para Eliane e disse, parece que ela é bem divertida mesmo, sabe? Sendo irônico. E aí, não foi educado, né, o Douglas. O César, né, o Zeca não, o César deu uma cutucada nele, tipo, sabe? Repreendendo ele, né, por causa daquela grosseria dele de falar daquele jeito. Mas Douglas estava bem chateado mesmo, sabe? E aí, o Douglas continuou e perguntou, pastor Aldo, mas eu não entendo. Eu não entendo. O senhor já ajuda a gente aqui, o senhor já nos ensina. Eu não entendo, não faz sentido você deixar a sua casa, sua família, o seu país, seus parentes, as suas coisas aqui para ir num lugar que você não conhece ninguém, que você nem fala o mesmo idioma. Isso não faz o menor sentido para mim. Como assim? E aí, gente, o pastor Aldo continuou falando, ele disse, olha, Douglas, um dia, quando você conhecer melhor a Deus, você vai entender o porquê dessa minha decisão. Eu aprendi, Douglas, conhecendo Jesus, que Deus me amou muito. Ele me amou de um jeito tão especial que ele deu o único filho que ele tinha em meu lugar. Ele deu esse filho para morrer em meu lugar. A culpa, os pecados, o que eu tinha era meu, mas ele tomou esse pecado, essas dores no corpo dele e ele morreu por mim. Então, eu entendi que tudo que eu fizer tem que ser para ele. Eu entendi que aquilo que eu desejo, que ele quer de mim, eu tenho que fazer. O que ele quer que eu faça, eu tenho que fazer. Ele quer que eu seja fiel naquilo que eu falo que eu vou fazer. Então, lembram que eu falei para vocês? Quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, eu entendi isso. E aí, agora, tá fazendo total sentido essa ida minha para o Timor-Leste. Talvez seja difícil para você entender agora, mas você, quando Deus nos chama, quando Deus nos quer, que a gente se dispõe para fazer algo para Ele,
as coisas ficam, tudo se encaixa. E é assim que eu sinto, Douglas, é assim que eu sinto. Deus, ele tem um plano perfeito para mim, para você, para o Zeca, para o César, para todo mundo ele tem um plano perfeito. Quando a gente entende isso, a gente confia e a gente entrega. Ele falou, eu não sei realmente como vai ser tudo lá no Timor-Leste, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha família e Ele sabe de todas as coisas e o meu coração se alegra porque eu vou poder ir para lá. E aí, gente, quando o pastor Aldo contou tudo isso para o Douglas ficou, não disse nenhuma palavra. E o pastor Aldo continuou falando. Ele disse, olha, eu realmente não sei como vai ser lá, mas eu sei que se eu continuar crendo e confiando no meu Deus, Ele vai continuar cuidando de mim. E eu tenho certeza que essa alegria e essa realização que eu sinto no meu coração hoje vai só crescer, porque lá eu vou poder encontrar crianças como vocês que estão querendo conhecer mais de Deus, que estão querendo aprender mais sobre Ele. Aí o Douglas ficou assim pensando, e aí o Douglas falou, tudo bem, né? Parece que eu estou começando a entender, mas ainda assim não faz muito sentido para mim. Aí o pastor Aldo falou para ele falou assim, olha Douglas, um dia nós iremos morar com Deus, um dia nós estaremos juntinho com Ele, e eu não vejo a hora de poder entregar para Deus aquilo que Ele confiou a mim, porque eu quero ser fiel. Um dia eu disse isso para Deus, que eu seria fiel e que eu faria tudo o que Ele quisesse que eu faça mesmo. Então, eu quero um dia que Ele diga para mim, servo bom e fiel. A Bíblia diz isso. Crianças, o pastor Aldo falou isso para as crianças lá, e ele falou isso, ele falou assim, um dia eu quero ser chamado de servo bom e fiel, porque eu fui fiel ao meu Deus, e eu cumpri aquilo que ele gostaria que eu fizesse, e aí eu não vejo a hora de chegar esse dia, Douglas. E aí o Douglas disse, pastor Aldo, mas algum dia isso vai acontecer, mas e agora? O que o senhor ganha com isso agora? Indo para lá e largando tudo aqui? Pastor Aldo viu que realmente estava difícil do Douglas entender. Mas aí o pastor Aldo disse para ele falou assim, Douglas, olha só, para mim, você não sabe a alegria que eu tenho de ver um rapazinho assim como você aprender e conhecer mais de Deus. E é isso que eu quero fazer lá no Timor-Leste, é isso que o meu coração e o Espírito Santo tem falado comigo. Então, eu quero ser fiel naquilo que eu falei para Deus, naquilo que Ele quer que eu faça. E é isso que eu vou fazer. Eu tenho certeza que lá Deus vai me abençoar e eu vou abençoar por meio do Espírito Santo em mim a vida daquelas crianças que estão sedentas para conhecer mais de Jesus, estão precisando do amor de Deus e conhecer Jesus realmente. O pastor Aldo, falando para o restante da turma, para o restante das crianças, disse bem assim, olha, eu espero que Deus esteja falando com vocês, assim como Ele falou comigo um dia. Eu espero que algum de vocês aqui entenda e se entregue para Jesus, assim como eu fiz na idade de vocês. Eu tenho certeza que algum de vocês aqui pode muito bem ter esse desejo no coração, assim como eu tive, e fazer o reino de Deus crescer, falar para as pessoas do amor dele. E aí, crianças, o pastor Aldo disse, se algum de vocês aqui sentiu esse desejo com essa minha fala, com esse meu testemunho para vocês, que vocês me procurem. Aqui, ao final, depois do lanche, que vocês me procurem para a gente conversar. E aí, logo que ele disse isso, ele falou assim, hoje, no nosso clube bíblico, nós vamos lanchar, como a gente teve esse primeiro momento para eu contar essa novidade para vocês vão lanchar, a Eliane trouxe um lanche hoje especial, e vocês vão pegar também, lá naquela caixa que ela trouxe, vocês vão pegar um convite para o próximo clube bíblico. E aí, as crianças foram levantando ali para poder lanchar, para poder pegar o convite, e assim foi. O César e o Douglas e o Zeca sempre ficavam juntos, né? Nessa hora, o Douglas e o Zeca foram já para a caixa para pegar o convite e depois para lanchar, e o Zeca disse assim, meninos, eu já vou já. E aí, olha só, ele já foi direto conversar com o pastor Aldo, ele nem quis esperar o final e a lição terminar, né, o lanche terminar e a história começar, ele já quis ir falar logo. E ele disse, pastor Aldo,
eu senti quando o Senhor falou comigo e eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero fazer assim como o Senhor fez quando o Senhor era criança. Eu quero entregar os meus caminhos a Deus e confiar que Ele vai cuidar de mim e fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Eu quero ser fiel a Ele. E aí, gente, o pastor Aldo ficou muito alegre, ele ficou muito feliz e ele disse assim: olha, César, hoje você é apenas um garoto. Dedique a sua vida ao Senhor. Quem sabe você pode ser, sim, um missionário, assim como eu vou ser agora, em outro país, em outro lugar, abençoando crianças de outros lugares. Mas quem sabe também, o que Deus quer para você de repente é que você seja um pregador aqui mesmo no Brasil, ou um professor ensinando as crianças em escolas, na escola bíblica também. Ou quem sabe Deus quer que você, como pai, seja um pastor dos seus filhos, né? Que você seja aquele pai que vai levar os seus filhos a Jesus, que vai conhecer Jesus através de você. Então, César, faça isso, ore, dedique a sua vida ao Senhor, que o Senhor vai cuidar de você e Ele vai te mostrar aquilo que Ele deseja para a sua vida, para o seu coração. Gente, o César ficou muito feliz com as palavras do pastor Aldo. E ele ficou bem tranquilo em saber que ele ia cumprir, né, aquele desejo, aquela vontade de fazer a vontade de Deus. E aí ele pediu, ele falou: pastor Aldo, o senhor pode orar comigo? E o pastor Aldo então fez uma oração com César, abençoando a vida do César e pedindo a Deus para que protegesse, para que guardasse e para que cumprisse os propósitos dele na vida do César. Depois de orar, então, pelo César, com o César, o pastor Aldo falou para ele, né? Bom, César, agora vai encontrar com seus amigos, vai lanchar, pegar o convite lá com a Eliane e eu vou preparar o meu material aqui para poder já iniciar daqui a pouco a lição de hoje com vocês. E aí o César ia saindo quando ele lembrou. Aí ele falou assim: pastor Aldo, tem só mais uma coisinha. Os meninos, o Douglas e o Zeca, quando ficaram sabendo que o senhor não vai mais ficar aqui, eles falaram que não vão mais vir para o clube bíblico. E eu não queria que eles parassem de vir, pastor Aldo, porque, olha, o Douglas está muito prestes de conhecer Jesus de verdade, de entregar o coração dele, receber Jesus como Salvador, e eu não queria que ele parasse de vir ao clube bíblico nos sábados. E aí, o pastor Aldo ouviu o que o César disse, ele falou assim: olha, César, você não falou que quer ser fiel a Deus, que você quer confiar em Deus? Então, isso não começa quando você só é adulto, não. Você vai começar a praticar isso agora. Coloque isso diante de Deus, ore, fale com Deus e confie. Confie que Deus vai cuidar disso. Seja fiel, não deixe você de vir ao clube bíblico, continue vindo, continue orando, continue aprendendo e crescendo aqui no clube bíblico, que você vai ver. Seja fiel e Deus vai ser fiel também com você. E aí o César ficou assim tranquilo com o que o pastor Aldo falou e aí foi saindo para poder lanchar, né, para poder ficar lá com os amigos. E aí ele ficou pensando no que o pastor Aldo disse: crianças, olha só, ser fiel. Muitas vezes não vai ser fácil a gente ser fiel. Em muitas situações do nosso dia a dia, a gente vai ser testado muitas vezes para a gente parar para pensar mesmo: será que eu estou sendo fiel àquilo que eu aprendi com os meus pais, àquilo que a Bíblia me ensina, àquilo que eu sei que eu devo fazer? Será? E aí, quantas situações, não é? A gente passa e aí, olha só, a gente tem que pensar: será que eu estou sendo realmente fiel aqui nesse momento? Aqui, né, nesse caso, tem 3 imagens aqui, ó, de crianças, essas meninas aqui, olha só, estão fazendo uma prova, parece, né, na escola, e aí, quando uma passa a resposta para outra, né, dá a cola ali para outra poder, pensando que está ajudando, né, na verdade, a colega, mas olha só, quando a gente cola numa prova, quando a gente pega uma resposta que a gente sabe que não foi a gente que pensou, que estudou ali para fazer aquilo é enganar a professora, não é? Porque você vai colocar uma resposta lá que, na verdade, você não sabia, mas que o colega te disse, não é? Isso é enganar, não é? Quando a gente faz isso, a gente não está sendo fiel ao que a Bíblia nos ensina, ao que Deus nos ensina. Olha só a figura de cima, esse garoto, né? Jogar bola ou ir para a igreja na escola bíblica? Aí o melhor amigo te chama para ir jogar bola e aí você pensa: mas é o dia da escola bíblica, acho que eu vou jogar bola, né? Não tem problema. Olha, realmente, uma vez ou outra não tem problema não. Mas olha só,
Nós temos 7 dias na semana e um dia apenas a gente vai para a igreja, né? Para encontrar com os nossos irmãos, para aprender sobre Jesus de uma forma grupal, para adorar a Deus de uma forma coletiva com os nossos irmãos. E aí, quando a gente pensa, não, hoje eu não vou jogar a bola, hoje eu vou para a igreja para eu poder adorar o meu Deus, para ver os meus irmãos e para congregar, para poder estar ali juntos com os meus irmãos, aprendendo mais sobre Deus e adorando o nome de Deus. Então, olha só, quando a gente decide assim, a gente está sendo fiel. Claro que uma vez ou outra acontece, né, de você viajar ou de você for fazer um passeio naquele dia, uma vez ou outra, não tem problema, mas é a gente se lembrar. Nós temos que ser fiéis àquilo que Deus quer que a gente faça. Então, você está tirando um tempinho do seu dia, não é? Para poder adorar a Deus, para poder aprender mais sobre Ele com essas nossas histórias, as nossas lições bíblicas. Então, olha só, lembre-se, né? Vamos nos lembrar disso. Será eu tenho que confiar ou negar? Olha só, confiar ou negar. Quando a gente confia, entrega a Deus e é fiel a Ele, a gente está realmente cumprindo algo que Ele quer que nós cumpramos, né? Quando a gente opta, quando a gente escolhe fazer aquilo que nos deixa às vezes até desconfortáveis, né? Porque o Espírito Santo vai falar conosco, ele vai nos incomodar quando a gente tomar uma decisão que a gente sabe que não é a mais correta, que não é uma decisão que agrada a Deus, a gente estará negando, né? Esse Deus, essa fé que a gente tem que ter. Então, ser fiel, crianças, é confiar, entregar a Deus e saber que Ele vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Olha só, que mais? Começar e terminar. Ser fiel também é quando eu começo e termino alguma coisa, não é verdade? Nessa terceira imagem aqui, ó, tem o garotinho, olha só, deixou cair o jarro, quebrou o jarro e tá dizendo que não foi ele, né? Dizendo que não foi ele que fez aquilo. Não, isso é também enganar, né? E aí, quando a gente mente, quando a gente engana, a gente está deixando de ser fiel a Deus. A Bíblia diz, né, que o pai da mentira é o diabo. Então, a gente não quer, né, fazer coisas que desagradam ao nosso Deus. Então, olha só, vamos nos lembrar sempre, ser fiel, ter fidelidade é quando eu confio, quando eu entrego algo a Deus e quando eu começo e termino aquilo que eu prometi fazer, aquilo que eu disse que eu faria, não é? Quando você é fiel à sua mãe e cumpre lá direitinho o que ela pediu, muito bem. Quando a sua professora pede para você fazer um trabalho, pede para você fazer alguma coisa e você, ó, começa e termina, não deixa lá pelas metades ou não deixa mal feito, você está sendo fiel. E essa é uma atitude, é um fruto do Espírito, é uma característica desse fruto que nos aproxima de Deus, que nos faz cristãos melhores, que nos faz pessoas melhores. E aí, gente, continuando a nossa história, olha só, quando o César foi lá falar com o Douglas, com o Zeca, que já estavam com a boca suja de comer sorvete de chocolate, biscoitos e o lanche delicioso que a Eliane tinha levado, quando ele foi falar com eles, ele ficou surpreso, porque olha só, ele confiou, né, que Deus cuidaria da situação e foi muito mais rápido do que ele pensou. Quando ele foi falar com os meninos falaram, César, até que a Eliane é bem divertida, até que ela é bem legal. Ela trouxe um lanche tão especial pra gente, vai comer logo, senão você vai ficar sem. E aí o Douglas colocou a mão no ombro do César e disse assim, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou vir sábado que vem pro Clube Bíblico sim. Eu gostei dela, eu acho que vai continuar sendo tão bom assim como era com o pastor Aldo. Olha só, crianças, para surpresa do César, a resposta tinha vindo mais rápido do que ele pensou. E ele ficou tão feliz, né? Ele confiou e sabia que Deus ia cuidar daquela situação e realmente Deus cuidou. Ele estava muito feliz porque agora, sem deixar de participar, o Douglas teria uma grande chance, né, de conhecer Jesus e entregar o seu coração ao Senhor, permitir que Jesus seja o salvador da vida dele. Olha que coisa boa. Então, crianças, lembrem-se sempre, vamos ser fiéis a Deus. Essa característica do fruto do Espírito, Deus quer produzir em nós, o Espírito Santo, quer que ela cresça no seu coração, no meu coração, e que nós sejamos crentes e cristãos abençoados pelo Senhor e fiéis em tudo que a gente for fazer. Amém?
Que Deus abençoe muito o seu domingo. Eu gostei muito de estar aqui com você hoje, compartilhando essa lição, esse episódio com você. Então, um domingo abençoado, uma semana cheia de coisas boas para você, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e vamos ser fiéis ao nosso Senhor e às pessoas que nos rodeiam. Amém.